Olá, meu nome é Wagner, sou professor de literatura e vamos a mais uma história da literatura brasileira. Hoje falaremos da escola Arcade ou o neoclassicismo. Bem, para entendermos o arcadismo no Brasil, veremos a partir da origem, a partir do momento histórico, principais características e os principais autores dessa escola no Brasil. Cara, o arcadismo, ele tem seu início a partir de dois fatos. O primeiro, a fundação da Arcádia no Brasil. O que é a Arcádia, professor? A Arcádia eram locais onde os intelectuais da época se reuniam e lá então discutiam a respeito do pensamento barroco versus o subjetivismo burguês. Discutiam a respeito do bom selvagem, a respeito do homem corrompido. Discutiam a respeito da arte cerimonial versus o gosto burguês. Então lá nesse local, na Arcádia, onde então se reuniam os intelectuais, se discutiam a respeito do mundo em sua volta. E também se produzia literatura por meio do culto à simplicidade e à pureza dos modelos clássicos. Nós vamos ter então aí um fato importante que é a fundação da Arcádia. O outro fato importante é a publicação de uma obra de Cláudio Manuel da Costa chamada Obras. Na verdade era um livro de poemas, né, todo ali dentro de um padrão greco-latino, ou seja, seguindo as regras dos versos decassílabos, e ali então ele vai marcar esse início do arcadismo no Brasil, no ano de 1768. Então inicia aí em 1768 esses dois fatos, né? E finaliza com a chegada da corte no Brasil em 1808. E aí vai ter um outro processo, já vamos entrar em uma outra escola. Tá? Então, nós temos esse momento de origem do arcadismo no Brasil. 1768, a partir da fundação das Arcádias e também da publicação de uma obra do poeta Cláudio Manuel da Costa. Dentro de tudo isso, nós temos um momento histórico, um contexto histórico. E para a gente ter uma visão geral, é importante lembrarmos que, por exemplo, na Europa, nesse período aí, né, dos anos de 700, chamado também de século XVIII, nós vamos ter na Europa os movimentos burgueses. É o iluminismo. E aí, França e Inglaterra se deslancham como aí os precursores desses movimentos, principalmente a França. E o iluminismo então se desencadeia e nós vamos perceber que os burgueses passam a ter o domínio econômico por meio do comércio ultramarino e também o estabelecimento de bancos, que vai aí então promover uma relação direta da burguesia com o comércio, com o lado econômico. Nós vamos ter também nesse momento de momento histórico na Europa, a decadência da nobreza e do clero. Aqui no Brasil, nós vamos ter aí a situação de que, digamos assim, temos a crise da crise da cana-de-açúcar, e aí há um deslocamento, digamos assim, da população do litoral para o interior, para a região das minas. E aí começa então a exploração das minas, e aí vem aquela história do ouro, da derrama. É esse momento aí, os anos 700 no Brasil. Nós temos, dentro desse momento histórico, segundo um crítico literário chamado Alfredo Bossi, ele vai dizer que nós temos dois momentos. O momento poético, marcado pelo arcadismo, ou seja, marcado por essa produção literária que é aí voltada diretamente para a retomada dos modelos greco-latinos por meio da simplicidade. Nós vamos ter um outro momento, além do poético, o ideológico, que é marcado pela ilustração. Isso que eu te disse agora há pouco, marcado pelo iluminismo. Cara, aí tu tem Montesquieu, que vai aí revelar os três poderes, que são aí os três pilares que nós temos hoje dentro da nossa sociedade contemporânea: o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós vamos ter Rousseau,
que vai aí, a partir de suas teses, vai revelar o bom selvagem. Ele vai dizer que o homem nasce bom, porém, ele é corrompido pelo mundo em sua volta. E para ele se tornar bom novamente, ele precisa olhar para a natureza. Ou seja, ele precisa se direcionar para a natureza. Cara, tu fores observar uma coisa rapidinho, percebes aqui no mundo contemporâneo que quem é que não gosta de chegar no final de semana estressado do trabalho? Quem é que não gosta de procurar uma praia, de ir para um sítio, de procurar a natureza e lá encontrar o seu refúgio? Né? A grande maioria procura isso para condicionar, tirar o estresse da mente. Então, tu tens aí dois momentos que marcam o arcadismo. O momento poético, que é aí marcado pela presença do arcadismo, e o momento ideológico, que é marcado pelo iluminismo. E o iluminismo tem Montesquieu, tem Rousseau e tem Voltaire, né, que vai ali revelar-se contra os preconceitos da nobreza. Essa trilogia, então, vai conduzir o iluminismo, né, vão apresentar teorias que vai levantar essa filosofia iluminista, e então a burguesia vai tomando conta do momento histórico. Então aí século XVIII, momento do iluminismo, século XVIII, a ascensão burguesa por meio do comércio, por meio dos estabelecimentos de banco. No Brasil, tu tem a decadência da cana-de-açúcar e o deslocamento aí das vilas para o interior. Nesse momento, então, a cana-de-açúcar perde espaço e vai-se agora explorar o ouro. Vai se explorar os metais preciosos, então, presentes na região das Minas. Esse momento histórico é o que eu estou te falando no Brasil, né? Acaba-se ali, então, não é que acaba, desculpa. Há um enfraquecimento aí dessa política da cana-de-açúcar, e nós vamos ter, então, aí a mineração. Lembrando que no Brasil morre Gregório de Matos, morre o Padre Vieira, né? Com isso nós vamos ter uma ascensão iluminista. Por que essa ascensão iluminista no Brasil, professor? Porque lá em Portugal nós vamos ter Dom João V vai reformular o ensino superior aos moldes do iluminismo. E aí nós temos Marquês de Pombal, que vai expulsar os jesuítas do Brasil e vai instaurar esse pensamento iluminista por meio do ensino. Temos então o deslocamento do centro econômico do litoral para a região das Minas, e os principais acontecimentos no Brasil marcam aí a mineração, a Inconfidência Mineira e os poetas. E um cara também que eu vou apenas citar aqui, chamado Aleijadinho, que foi ali um mestre na escultura barroca e neoclássica. Cara, fechou aí então o que a gente chama de momento histórico do arcadismo. As características, de uma maneira bem rápida, nós temos que entender o seguinte, que é uma literatura que faz uma retomada aos modelos clássicos, né? Tu vai ter aí, dentro dessa retomada aos modelos greco-latinos e renascentista, tu vai ter aí o elemento estético marcado pela mitologia pagã. Tu vai ter uma coisa importante aí, é uma literatura simples, bucólica e pastoril, que privilegia aí o fugere urbe, como já dizia Horácio, que vai privilegiar aí a ideia do local a menos, né, do locus a menos. Nós vamos ter as expressões latinas se revelando dentro dessa poesia como uma forma de estar mais próximo, ou seja, como uma forma de fazer a retomada aos modelos greco-latinos e renascentistas. Então se usa aí as expressões inutilia truncati, que quer dizer acabar com o rebuscamento, acabar com o exagero do barroco, né? Essa nova escola agora, ela procura o racional, o claro, o regular e o verossímil. Lembra lá do barroco? Irregular, subjetivo, irracional. Essa não, é o avesso. Vai trazer a simplicidade. Então é uma literatura mais simples, que valoriza a razão, que se baseia, digamos assim, nos modelos greco-latinos e renascentistas. Nós vamos ter também dentro dessa literatura como característica importante o tal do fingimento poético. Por que o fingimento poético? Porque esses autores, esses escritores dessa época, eles na verdade viviam nas cidades, mas pregavam, como eu te disse agora há pouco, a busca do refúgio à natureza. Então eles criavam ali pseudônimos
dentro desse pseudônimo tu ia encontrar aí o que a gente chama do fingimento poético, né? Eles viviam nas cidades, porém sonhavam com o campo. E aí eles então articulavam esse tal desse fingimento poético. Era o conflito, na verdade, a gente pode dizer o conflito entre o estado de espírito e a posição social ideológica. Aí com isso eles criavam pseudônimos, mergulhavam então no fingimento poético, né? Os poemas revelam toda uma realidade nacional. Nós vamos observar aí que, quanto à forma, pregou-se muito o soneto, os versos decassílabo e a poesia épica. Está aí fechado as características então da escola Árcade no Brasil, né? Retomado aos modelos greco-latinos, literatura simplista, nós vamos ter a valorização da razão, nós vamos ter aí poemas que revelam a realidade social, mas de maneira verossímil, e nós vamos ter na forma a utilização do soneto, a utilização de versos decassílabos e a utilização da poesia épica, ok? E os principais autores, né, só para a gente finalizar agora, os principais autores do arcadismo brasileiro são, primeiramente, Cláudio Manuel da Costa, que é o introdutor do arcadismo no Brasil, né? Aí nós vamos ter alguns poetas ilustrados, chamados aí como Tomás Antônio Gonzaga, Peixoto Alvarenga, Silva de Alvarenga, né? São aí poetas que vão puxar ali, fazer suas poesias mais impregnado pelo que a gente chama de iluminismo, impregnada pela ilustração. Além, claro, de Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Então tá aí, cara, os principais escritores do arcadismo. No demais, eu agradeço e até a próxima. Valeu! Sempre juntos, sempre com a cabeça no livro, olhando, viajando na transcendência que o livro pode te proporcionar. Abraço.